Proteinômetro. Ligando o equipamento. Ligar o equipamento pressionando o botão na parte traseira do equipamento. Esperar 20 minutos para permitir a estabilização do circuito eletrônico. Limpando o sensor. Ao abrir a tampa, retirar a cubeta de leitura. Inserir a cubeta preta e pressionar o botão lâmpada. O display mostrará a mensagem Clear Sensor, limpeza do sensor. Pressionar Enter para confirmar. Esta operação permite efetuar redefinição dos parâmetros do equipamento. O display pode mostrar um valor diferente de 0. Retirar a cubeta preta e inserir a cubeta de leitura novamente. O equipamento está pronto para a realização de análises ou para operações de calibração. Preparando amostras para análise de proteína total. Ajustar a temperatura da amostra para 20 graus Celsius. Homogeneizar a solução de amido negro 10B, invertendo o frasco de 10 a 15 vezes antes de prosseguir com a medição. Dosear 20 ml do amido negro 10B em tubos de ensaio em número suficiente para testes em duplicata. Identificar de forma clara cada par de tubos de ensaio. Com auxílio de uma micropipeta, adicionar 1 ml do leite a ser analisado. Tampar os tubos. E homogeneizar os mesmos por 60 segundos. Deixar descansar por 15 minutos e centrifugar por mais 15 minutos. Ao final da centrifugação, a amostra estará pronta para análise do equipamento. Preparando amostras para análise de soro-proteínas. Precipitar a amostra de leite colocando em um tubo de ensaio. 10 ml da amostra de leite, 14 ml de água destilada e 1 ml de ácido acético 10%. Homogeneizar a mistura. Deixar descansar por 15 minutos e centrifugar por mais 15 minutos. Filtrar a solução utilizando o papel filtro adequado. Pesar 4,8 gramas do filtrado de cada amostra em tubos de ensaio, sempre em duplicata. Adicionar 20 ml de amido negro 10B. E homogeneizar por 60 segundos. Deixar a mistura descansar por 15 minutos. Logo após,
realizar a centrifugação por mais 15 minutos e a amostra estará pronta para análise no aparelho. Calcular a porcentagem de caseína utilizando a fórmula porcentagem de caseína igual porcentagem de proteína total menos porcentagem soroproteínas. Calibrando o equipamento. A calibração deve ser realizada quando a leitura da solução de referência apresentar uma diferença maior do que 0,1 do valor real e a cada vez que for utilizado um novo lote de amido negro. Pressionar a tecla F, a tecla 4 e em seguida Enter. Pressionar a tecla com o número desejado e logo após a tecla Enter. Se a calibração for feita com 2 amostras de referência, ajustar o valor da função F4 para 1. Se for feita com 3 amostras, ajustar o valor para 2 ou 0. As amostras de concentração conhecida devem ser previamente preparadas como explicado em Preparando Amostras. Pressionar a tecla Cal e o display mostrará Calibration 1. Pour 2. Medium 3. Rich, indicando os 3 canais de calibração disponíveis para baixo, médio e alto teor de proteína. Pressionar 1, 2 ou 3 e confirmar o canal selecionado pressionando a tecla Enter. O aparelho solicitará o número de amostras disponíveis para a calibração. Introduzir o número desejado, 2 ou 3. Atenção! O número de amostras escolhido para a calibração deve ser o mesmo determinado na função F4. Confirmar pressionando Enter e o display mostrará a mensagem Reference Load Push. Colocar o tubo de sucção do equipamento dentro do recipiente de solução referência. Extrair cerca de 10 a 12 ml da solução de referência pressionando o pedal. Retirar o tubo de sucção da solução de referência. Aguardar até que o valor mostrado no display estabilize. Pressionar o pedal por um curto instante e verificar se o valor permanece estável. Pressionar Enter. Esvaziar completamente o equipamento pressionando o pedal. O visor exibirá a mensagem Standard Load Pour. Colocar o tubo de sucção do equipamento dentro do tubo contendo a amostra de menor teor de proteína. Atenção! Mantenha o tubo de sucção na parte superior da amostra, evitando que seja coletado a parte sólida resultante da centrifugação que permanece no fundo do tubo de ensaio. Extrair cerca de 10 a 12 ml pressionando o pedal. Retirar o tubo de sucção do tubo de ensaio. Através de movimentos curtos do pedal, deixar o líquido avançar aos poucos para dentro da célula de leitura. Aguardar até que o valor mostrado no display estabilize. Pressionar o pedal por um curto instante e verificar se o valor permanece estável. Pressionar Enter. O display mostrará as opções Enter para continuar ou C para cancelar e repetir a medição. Ao pressionar Enter, o display solicitará o valor real do padrão pobre de proteína utilizado. Digitar o valor correto com auxílio das teclas numéricas e pressionar Enter. Se a calibração foi definida por uma curva de 2 pontos de referência, o equipamento pedirá o padrão de proteína rico. Caso a curva escolhida tenha sido a de 3 pontos, será solicitado o padrão de proteína médio. Esvaziar completamente o equipamento pressionando o pedal. Colocar o tubo de sucção do equipamento dentro do tubo de ensaio contendo a amostra com o próximo valor padrão de proteína. Extrair cerca de 10 a 12 ml pressionando o pedal. Retirar o tubo de sucção do tubo de ensaio. Através de movimentos curtos do pedal, deixe o líquido avançar aos poucos para dentro da célula de leitura. Aguardar até que o valor mostrado no display estabilize. Pressionar o pedal por um curto instante e verificar se o valor permanece estável. Pressionar Enter. O display mostrará as opções Enter para continuar ou C para cancelar e repetir a medição. Ao pressionar Enter, o display solicitará o valor real do padrão de proteína utilizado. Digitar o valor correto com auxílio das teclas numéricas e pressionar Enter. Se a calibração foi realizada com 3 amostras de calibração, o display pedirá para inserir a amostra com o maior teor de proteínas.
Repita o processo das amostras anteriores. Ao digitar o valor real do padrão e pressionar Enter, o equipamento indicará o fim da calibração, exibindo em seu display a mensagem Calib Stop. Pressionar Enter e o display mostrará a mensagem Calibração OK. Aguardar a mensagem Wait desaparecer do visor. Esvaziar completamente a célula de leitura. Desligar o equipamento e ligar em seguida para concluir a calibração. Analisando as amostras. Pressionar a tecla Select e o display mostrará Milk Choice 1, Poor, 2, Medium, 3, Rich. Pressionar 1, 2 ou 3 e confirmar o canal selecionado pressionando o botão Enter. O display mostrará a mensagem Wait e o dispositivo passará para o canal selecionado. Pressionar a tecla ESC e em seguida o botão Reading. O equipamento solicitará o padrão de referência, exibindo a mensagem Reference Load. Colocar o tubo de sucção do equipamento dentro do recipiente de solução referência. Extrair cerca de 10 a 12 ml através de movimentos curtos do pedal. Deixar o líquido avançar aos poucos para dentro da célula de leitura. Aguardar até que o valor mostrado no display estabilize. Pressionar o pedal por um curto instante e verificar se o valor de 4,30 permanece estável. Pressionar Enter. Esvaziar completamente a célula de leitura pressionando o pedal. O display exibirá a mensagem Sample Load. O equipamento está pronto para a leitura de amostras. Colocar o tubo de sucção do equipamento dentro do tubo de ensaio, contendo a amostra já preparada. Extrair cerca de 10 a 12 ml pressionando o pedal. Retirar o tubo de sucção do tubo de ensaio. Através de movimentos curtos do pedal, deixe o líquido avançar aos poucos para dentro da célula de leitura. Aguardar até que o valor mostrado no display estabilize. Pressionar o pedal por um curto instante e verificar se o valor permanece estável. Pressionar Enter. O display exibirá novamente a mensagem Sample Load e estará pronto para uma nova análise. Limpeza diária. Colocar o tubo de sucção em um becker contendo água desmineralizada ou destilada, previamente aquecida a temperatura de 40 graus Celsius. Extrair cerca de 50 ml pressionando o pedal. Retirar o tubo de sucção do becker. Colocar o tubo de sucção em um becker contendo a solução detergente própria pré-aquecida a temperatura de 40 graus Celsius. Extrair 50 ml pressionando o pedal. Colocar o tubo de sucção em um becker contendo água desmineralizada ou destilada e extrair 50 ml. Esvaziar o sistema pressionando o pedal por alguns segundos.